Olá, pessoal, aqui é a Vera Lima e nós estamos de volta no nosso Comunicação em Pauta, o ponto da comunicação. Olha, nesta edição, nós vamos falar um pouco de nós mesmos, porque nós vamos falar sobre podcasts e a importância dessa ferramenta, dessa estratégia para alavancar as marcas, para fazer com que as marcas fiquem mais evidentes, tenham mais propósito, que elas consigam comunicar de fato aquilo que é o seu maior potencial, a sua melhor entrega, enfim, fazer com que essa marca brilhe no mercado, no seu segmento junto aos seus públicos. E o podcast, pessoal, pode sim ser um dos seus instrumentos, um dos seus dedos aí dentro da comunicação. Por isso que nós vamos falar sobre esse assunto. E eu estou recebendo aqui no Comunicação em Pauta um especialista nesta área, do brand, da comunicação, do marketing. Ele tem uma formação na área do design e já está há anos nesse segmento, gente. Por isso que eu falo que ele tem muito potencial e muita fundamentação no que diz. Alex Fonseca da Silva, bem-vindo. Muito obrigado, Vera. Um prazer estar aqui. Pois é, o Alex, você está formado já há muito tempo, né, Alex? Sim, Vera. Eu já estou formado desde 98, que a gente chama de século passado já, né? Então, é isso mesmo. Olha só. E o design por quê? Eu me apaixonei por artes na época de escola e tentei ser ilustrador. Entrei no colégio técnico para aprender ilustração e trabalhar nessa área. Mas não tinha a habilidade necessária, nem o interesse necessário por essa área. Mas despertou para mim o interesse pelo design, pela comunicação visual. E aí eu fiz o colégio técnico, entrei na faculdade, formei na faculdade nessa área e sou apaixonado de certo modo, pela beleza de uma comunicação bem feita. Seja ela no visual, no verbal, na estratégia. Pois é, e eu te convidei para falar de podcast justamente porque quando eu estava conversando com você, nós já estamos aí há uns 10 anos nos enveredando nessa área, a gente gosta muito da comunicação radiofônica, eu sou uma profissional do rádio, tem mais de 40 anos que eu atuo nessa área, e o podcast, ele tem tudo a ver com essa comunicação, né? Tudo a ver. Ele é um primo em primeiro grau, vamos dizer assim, né? E quando eu estava te falando sobre o potencial do podcast, você me disse assim, eu sou um apaixonado por podcast. Eu sou apaixonado pela mídia podcast. Isso já deve ter aí pelo menos uns 18 anos, mais ou menos. E por que eu me apaixonei pela mídia? É um modo muito interessante de você ver as pessoas conversando de uma maneira menos automatizada, menos pautada, portanto menos falsa. Então é mais fácil via um podcast você saber o que a pessoa entende e sabe de verdade. E a verdade é um elemento muito poderoso na comunicação. Com certeza. Além disso, você consegue alcançar pessoas de maneira mais efetiva. A gente é da área da comunicação e a gente entende que você pode falar como um canhão no horário nobre de uma grande emissora, ou você pode falar ao coração daquelas pessoas exatamente daquele nicho. E o podcast é excelente para isso. E você, nas suas andanças aí, nas suas pesquisas, né? E nessa área do consumo do podcast, para a sua área da comunicação, que também é a nossa, você indica quem, por exemplo? Olha, do mercado de comunicação, tem alguns podcasts. Em português, eu gosto... Os grandes podcasts, eles são grandes aulas de comunicação. Sim. Apesar do tema não ser comunicação, mas são grandes aulas. Que servem, né? A habilidade de ser natural, de conversar com várias pessoas de diversos nichos, isso para mim já é uma boa referência. Existe um podcast chamado Brainstorm 9, que ele é o B9, né? Ele está no mercado há muito tempo, ele é específico da área de comunicação e cultura pop, mas muito focado na área de comunicação. E eles estão no mercado há muito tempo, eles falam muito sobre o mercado, sobre as carreiras relacionadas ao mercado, as empresas desse mercado. É uma recomendação, sem dúvida, que eu gosto muito. Que bacana. E ainda falando sobre o podcast para as marcas, né? Você está hoje nessa área de desenvolver estratégia de brand, né? Isso. De posicionamento de marcas, enfim, de criação
e da estratégia da força da marca. Perfeito. Você acha que os podcasts, eles têm, assim, um bom assento nessa área? Tem um assento ainda pouco valorizado, pouco percebido, e a capacidade de alavancar a força da marca de uma maneira muito poderosa, ainda pouco utilizada, subutilizada. E eu vou dizer uma coisa, inclusive, Vera, ainda barato para quem quiser começar já. Sim. Porque como é uma necessidade nova, ainda não está precificado com a força que ele tem. Por que eu digo isso? O podcast é um modo que você tem de gerar para as pessoas uma exposição daquilo que você acredita, daquilo que você faz, sem a necessidade de ser uma peça curta, de uma comunicação de poucos segundos, ou uma peça estática numa comunicação visual, ou ainda de uma peça que tenha controle do canal onde ela está. O podcast pode ser o canal da sua marca, um dos pontos de contato em que você tem controle para fazer a comunicação daquilo que você é, não daquilo que apenas os outros querem que você diga. Então eu acho que é um enorme potencial para valor de marca, para exposição de marca de modo consistente, consciente e intencional. Que bacana. Olha, gente, está aqui o Alex falando, e é claro que ele não veio aqui no Comunicação em Pauta, né? É claro que ele veio também para falar do negócio dele, mas para nos trazer também uma visão de uma pessoa que está aí há cerca de 25 anos, né? Um pouco mais Um isso. pouco mais do que isso, no mercado da comunicação, né? Um valoroso profissional, porque tem estudado e estuda o tempo todo sobre, né, o potencial das marcas. Tem um podcast que ele é apresentado pelo Galileu Nogueira, não sei se você ouviu falar, ele é o Brand em Tudo, Conheço. né? E ele fala justamente sobre a construção da força das marcas. E então, a comunicação, ela é o caminho Sim. para fortalecer uma marca, né? Não Sim. tem como fazer de outra Exato. forma, né? É. E aí, dentro dessa coisa da construção da marca, a gente fala muito de engajamento, Sim. a gente fala de foco, a gente fala dessa proximidade, né? Perfeito. Dessa relação tete a tete. E nesse aspecto, um podcast, ele está muito próximo, né? Sim. Sim. Quem está do lado de cá conversando é como se estivesse sentado numa mesa, Sim. tomando um cafezinho e falando, não é, Alex? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a gente sobre a 3S agora, né? Sim. Você hoje entrega brand para as empresas, né? Perfeito. Quando você vai fazer uma abordagem de mercado, para que você possa dizer que o que você entrega é relevante para a empresa, Sim. que estratégia você usa? Só para Sim. quem está nos ouvindo, nos acompanhando também, Comunicação em Pauta, poder se inspirar em alguém Sim. que já chegou e está há 25 anos no mercado. Sim. É claro que você não vai entregar a galinha dos ovos de ouro, mas você vai entregar dicas importantes. Com certeza. Eu estou no mercado há muito tempo. Eu comecei no mercado na área de design. Eu trabalhei muitos anos com design de embalagem para grandes marcas. Então, Cargill, Nestlé, Castrol, diversos segmentos para grandes marcas. E todas elas investem muito tempo e muito dinheiro no posicionamento, na estratégia de comunicação, na identidade visual, na identidade verbal. Todas essas coisas são composições que geram essa percepção de força de negócio ou força de marca. E a 3S Criação surgiu da necessidade, literalmente da necessidade, né? No Brasil, um parênteses rápido, no Brasil a gente geralmente empreende ou por necessidade ou por oportunidade. Eu acabei empreendendo por necessidade. Eu sou originalmente de São Paulo, sou natural de São Paulo, trabalhei em São Paulo, mudei para Belo Horizonte. Na mudança, surgiu a necessidade e a oportunidade de fazer o empreendimento da 3S Criação acontecer de maneira mais efetiva. Nos processos que eu vinha trabalhando, eu sempre sentia que por mais lindo que algo possa ser feito pelo designer, se não tiver uma essência e uma comunicação efetiva para o público cliente, aquilo fica só lindo. Aquilo não vende, aquilo não gera valor para o negócio e não gera valor percebido para a marca. Então, infelizmente, a gente sabe de muitos casos que você olha uma propaganda, por exemplo. O cara gasta uma pequena fortuna para aparecer num telejornal e no fim da propaganda você fala, nossa, que propaganda incrível, mas você não lembra do produto e não lembra da marca que fez aquela propaganda.
Então é uma falha crítica. Por outro lado, algo lindo, que houve um tempo em que o design se preocupava apenas com estética. Esse período, você tem coisas incríveis, incrivelmente lindas, mas que você não sabe para que serve. Então, qual que é por que a 3S surgiu? Para a gente tentar entender 3 etapas de negócio, mergulhar nessas 3 etapas e construir uma solução que faça ficar bonito, que faça comunicar de uma maneira eficiente e que faça ser lembrado. Alguns teóricos do branding vão dizer que o branding é a batalha pela mente das pessoas. Mas é também a batalha pelo coração das pessoas. Sim, com então, ganhar mentes e corações. Mentes e corações, exato. A mente, geralmente, é mais tangível. Né? Então, grandes anúncios, grandes campanhas, você consegue ter a mente das pessoas. O coração vem quando essas grandes campanhas, ou até pequenas campanhas, alcançam também algo dentro das pessoas que resolve uma dor delas. E não é necessariamente a dor principal. Uma coisa que você comentou antes, que tem a ver com o nascimento da 3S, a 3S nasce para vender design e estratégia visual. Mas, muitas das vezes, o que a gente entrega é confiança, segurança e ânimo para o empreendedor, uma vez vestido com o resultado do nosso trabalho e empoderado com as estratégias da 3S, conseguir fazer o empreendimento acontecer no Brasil. Dentro do que a gente tem percebido hoje, né, com o advento da IA, dessa comunicação tão difusa que nós estamos vivendo, a gente ainda continua tendo uma preocupação, pelo menos de algumas empresas, de fazer um marketing e uma comunicação de influência de forma autêntica. Sim. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque se hoje tem muito influenciador, sim, você tem muitas pessoas te ofertando, né, ser a cara da sua marca, ou estar ali próximo, te ajudando a divulgar uma marca. É preciso que a empresa consiga enxergar a estratégia e alinhar, né, esses valores para que ela possa estar de fato entregando a cara da sua empresa para alguém também que tenha os mesmos valores e princípios. Sim. Enfim, é preciso, você nas suas orientações aí tem percebido alguma coisa nesse sentido? Tem muitas coisas nesse sentido. A respeito do uso de inteligência artificial, na minha opinião, são ferramentas. É um lápis, é uma borracha, é uma tinta. Então, as ferramentas são ferramentas. Elas podem ser excelentes, elas podem resolver problemas, ou elas podem causar problemas. Hoje, inclusive, antes de vir para cá, eu estava vendo a notícia da revista Veja. Não sei se eu posso falar marcas aqui, mas a revista... comunicação. A revista Veja postou recentemente no portal dela uma notícia em que no final da frase, escrita por inteligência artificial, estava lá, posso continuar escrevendo. Então, obviamente, foi um conteúdo que foi criado por uma pessoa, foi refinado via inteligência artificial, mas faltou um simples cuidado. Ou seja, a ferramenta é só a ferramenta. Então, o modo como você a usa faz dela resolver os seus problemas ou gerar problemas para você. Então, a Veja, a partir de hoje, passa a ter, para mim, um cuidado maior do que está escrito ali. Né? Entendi. Agora, na sua área do design, da sua criação, você tem utilizado a inteligência artificial? Ela tem sido um apoio para você? Ela é um apoio muito poderoso, sim, em várias áreas das partes de criação. A parte de criação de nome de empresas, ela ajuda bastante na pesquisa, né? E na geração de base. Vou te dar 2 exemplos. Então, se eu quiser, por exemplo, 100 palavras que tenham a ver com um valor importante para a empresa. No processo de desenvolvimento de branding, a gente estuda quais são os valores relativos para aquela empresa, que aquela empresa tem de valor. Então, a partir desses valores, eu faço pesquisas de nomes ou palavras que tenham a ver com um desses valores para talvez transformá-lo em um nome ou insight para o nome de uma empresa. Então, antigamente, eu pegava um dicionário em várias línguas e ia lá caçando cada uma dessas palavras. Hoje, na inteligência artificial, ele me dá a lista muito mais rápido.
Só que as inteligências artificiais, nesse caso específico, por exemplo, eles não acessam conteúdo que a gente chama de Deep Web. O INPI, toda semana, ele lança uma revista com informação dos textos, nomes que foram pedidos registro. Ele ainda não tem essa informação. Sim. Ou seja, se eu perguntar para a inteligência artificial, esse nome novo é registrável? Ele não sabe essa ainda resposta. te dizer porque não está alimentada a informação. Exato. Perfeito. Portanto, essa é uma ferramenta que me ajuda nesse processo, mas tem que tomar cuidado de como ela funciona para não gerar um erro posterior. E isso só no processo de criação de nome. Sim. No processo de design, por exemplo, às vezes eu faço um check-up se eu estou sendo criativo ou não. Tá. Vou explicar isso. Legal. Às vezes eu tenho uma ideia. Vamos supor, eu quero fazer uma empresa de energia solar, preciso fazer o logo dela, e aí eu coloco lá o logo com um sol. Sim. E aí eu pergunto para a inteligência artificial, um sol tem a ver com essa empresa? É criativo? Se ela responder que sim, significa que não. É mesmo? Porque a inteligência artificial, ela é uma média, a maioria delas foi treinada pela média do que existe. Então, ela está te dizendo que você está repetindo. Ela está me dizendo que eu estou dentro da média. Nada. Está dentro da média. Exato. Então tem que saber fazer a leitura. Para processos criativos. Comunicação é isso, né? Exato. Nós estamos falando de comunicação, e comunicação é estratégia, é perspicácia, enfim, é saber fazer leitura subliminar, né? Exatamente. Abaixo da linha, enfim. É tudo isso. Mas como nós começamos nosso podcast, falando exatamente sobre podcast, e eu estou com um especialista na área, a minha intenção com você também é saber se tudo isso cabe dentro de um podcast e se o podcast pode ser ou não bom para a sua empresa. Se você pode comprar um podcast para se vender, para falar de você no mercado. Sim. E aí, eu vou pegar para a gente finalizar duas palavrinhas que eu uso bastante, os nossos mercados usam, o segmento, e eu acredito muito, que é sustentabilidade e responsabilidade social. Perfeito. Por que eu vou nisso? Porque eu acho, sinceramente, que dentro de um podcast você pode muito falar da força da sua empresa nesses dois quesitos que são fundamentais. Estou errado? Eu acho que está completamente certa. Inclusive, tem um livro que eu sugiro e recomendo para a sua audiência e para as pessoas da área de comunicação conhecer, que chama Brand Publish, a respeito de como você pode e deve ter controle do que você fala a respeito da sua empresa. Você também trabalha na área de assessoria de imprensa e você sabe, a imprensa tem uma pauta e os assessores trabalham para que a imprensa tenha conteúdo. Só que o controle da narrativa, nesse caso, fica com a imprensa, com o veículo ou com aquela pessoa. O podcast é uma excelente ferramenta para que você tenha controle das suas informações. Inclusive para que, quando a assessoria de imprensa dos grandes meios, ou de vários meios ou específicos, ou até dos pequenos meios, eles vão até você e já está pronto o seu conteúdo. Então você tem controle daquilo que você está falando e é mais fácil, por conta da naturalidade que a ferramenta, a mídia, podcast oferece, você ter controle do que você fala, de como você constrói a sua marca. E uma das coisas que você tinha comentado antes a respeito de influencers também, no podcast você consegue atrair influencers e nos processos de branding é importante que você tenha claro quais são os seus valores. Para na hora de você ir atrás de um podcast seu ou de terceiro, ou de um influencer, que seja garoto propaganda ou para que te ajude de alguma maneira nos seus processos de comunicação, que haja algum tipo de junção de valores. Tem que ter uma sinergia. Tem que ter uma sinergia e tem que estar claro os papéis. Por isso é estratégico. O podcast, a relação com influenciadores, a relação com a mídia, com a imprensa, é estratégico. Portanto, se é estratégico, precisa ser intencionalmente trabalhado. Muito bom, muito bom. Pessoal, estou aqui com o Alex Fonseca, da 3S, um profissional gabaritado, com cerca de 25 anos, um pouco mais no mercado, nos falando aqui sobre a importância de um podcast para melhorar a comunicação das marcas. A gente sabe que, para aprimorar essa comunicação, tem muitas ferramentas, existem muitas estratégias, mas o podcast cabe sim, é um produto barato. Ainda é. Ainda é barato, né, Alex? É, como ele disse desde o início, é uma relação muito verdadeira, porque uma prosa é um papo, é uma conversa que você pode acessar de onde você estiver,
baixaram a sua playlist. A gente tem muita comunicação interessante, valiosa no nosso canal Comunicação em Pauta, o Ponto da Comunicação. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe o seu like. Se você quer participar, mande uma mensagem. Faça o seu comentário. Vai ser muito bom receber aí a sua observação, a sua avaliação. Lembrando que brand, comunicação corporativa, tem tudo a ver. Precisa de estratégia, gente, e precisa de profissional fazendo ali a sua comunicação acontecer da forma como ela deve ser. Um beijo para você. Até o próximo. Comunicação em Pauta.